João capítulo 14, verso número 15. Abra comigo a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. João 14, 15. O tema da mensagem de hoje é o Espírito Santo em nós. Fale comigo, o Espírito Santo em mim. Diga, o Espírito Santo em mim. Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga, o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ah, querido, bate no seu coração e diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Sabe, preste bem atenção, olhe para mim. Inteligência emocional é fundamental para você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu considero que a inteligência emocional, ela é parte das três inteligências, uma das mais importantes. Aliás, todas são importantes. A inteligência emocional, a inteligência financeira e também a inteligência espiritual. A inteligência emocional é importante, mas a inteligência espiritual, ela é indispensável. Por quê, pastor? Porque sem ela você é vazio. Porque sem ela nós somos vazios. E o que fala da inteligência espiritual? Inteligência espiritual fala do seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você está aí, diga amém. Sem o Criador, sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito, preenchendo o nosso coração, preenchendo o nosso ser, nós vamos procurar em coisas o preenchimento desse vazio. E há quem compra um carro, há quem compra 2, há quem compra 3, há quem compra 4, 5, já vi aí jogadores com 20 carros na garagem. Eu já vi gente com muitas casas, com muitos bens, com muitas mulheres. E eu me recordo bem, quando eu bebia muito, eu ia para a balada, bebia, e aquilo lá estava mil maravilhas. Mas quando eu amanhecia no outro dia, eu dizia: minha cabeça está doendo, meu corpo está mal, eu não vou beber mais. Eu estava procurando em coisas algo que preenchesse o vazio, que só o Espírito Santo pode preencher. A palavra trindade, ela não aparece na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia a palavra trindade, mas você vai ver Deus Pai se manifestando, você vai ver Deus Filho se manifestando, você vai ver o Deus Espírito se manifestando. Um texto clássico da Bíblia, onde nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito manifestando, é no batismo de Jesus. Ele entra na água, João o batiza. Quando ele sai da água, o Deus Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E você vê o próprio Filho sendo batizado. E aí depois disso você vê o Espírito Santo descendo como uma forma de pomba sobre a vida de Jesus. Esse é um texto clássico onde a trindade é manifesta na Bíblia. E tem muita gente que diz assim: pastor, mas como que o senhor explica a trindade? Se são 3 pessoas em uma. É muito fácil. É só pegarmos o sol, o astro. O sol, o astro, representa Deus Pai. Deus Pai. A luz que o sol reflete, Deus Filho. E o calor que nós sentimos, o Deus Espírito Santo. Os 3 agindo de forma momentânea, simultânea na vida de uma pessoa. E é importante que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. E a principal característica de uma pessoa é ela ter mente, intelecto, vontade e emoções.
mente, vontade e emoções. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:27, que aquele que sonda os corações e conhece a intenção, ou seja, o Espírito Santo, ele te conhece, ele tem intelecto, ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você está passando, ele sabe o que você está vivendo, mas o Espírito Santo também tem vontade. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso número 11, a Bíblia diz que o próprio Deus, que o Espírito Santo nos dá dons. Nos dá o quê? Dons. Mas a Bíblia diz que Ele dá segundo a sua vontade. Então o Espírito Santo tem intelecto, mas tem também vontade. Tem também vontade. Agora, sabe o que eu mais me impressiono? É com as emoções. O Espírito Santo também tem emoções. E a Bíblia diz que Ele sente ciúmes da gente. Mas o apóstolo Paulo também diz assim em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem mente, ele tem vontade e ele também tem emoções. Agora, onde esse Espírito Santo habita? Onde ele habita? Porque a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, a gente fala do Espírito Santo, mas onde o Espírito Santo habita? Ele habita em nós. Ele habita em nós. Há uma música, que a Tati acabou de cantar aí. Canta aí para nós, Tati. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Peraí. Oh, leva-me à sala. Antes, sabe onde o Espírito Santo habitava? Ele habitava num tabernáculo. Se você estudou o tabernáculo com a pastora Keila, você vai entender que o sacerdote vestia uma roupa cheio de sinos, e ele entrava no Santo dos Santos, ou no lugar depois no lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. Mas ele entrava, Arley, amarrado numa corda. Por quê? Porque se ele entrasse de forma indigna naquele lugar, e os sinos da sua roupa parassem de tilintar, certamente aquele sacerdote estaria morto. Então seria necessário puxá-lo por uma corda. Deixa eu dar uma boa notícia para você. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E agora Jesus encontra com uma mulher samaritana num poço. E agora Jesus conversa com essa mulher samaritana, e ela diz assim: onde se deve adorar? Porque uns dizem que é no monte, outros dizem que é no templo. Agora não tem mais templo, o que nós vamos fazer? E Jesus vira para ela e diz: minha filha, chegará um tempo em que o Espírito de Deus não habitará mais em lugares construídos por mãos humanas. Ele habitará num templo que é construído pela minha própria mão. O Espírito Santo, ele não habita mais nessas paredes, ele não habita mais no templo dessa igreja, ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? O Espírito Santo habita em mim, ele habita em você. O véu foi rasgado, não existe mais uma sala, não existe mais um sacerdote para interceder por você para Deus. Você tem acesso direto, você pode falar com o Pai, você pode colocar diante dele. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fale comigo. Não seja um crente 6 horas. Você passa por ele: pastor, 6 horas por mim lá. Seja um cristão que tem o Espírito de Deus, e que tem comunhão com o Espírito, e que fala com Ele, e que ouve a sua voz. Ele habita em você.
Nós somos muito práticos. Nós ajoelhamos e dizemos: Senhor, a minha casa precisa de cura, a minha casa precisa de libertação. Senhor, olha meu marido, pastor, Senhor, olha meu pastor, olha a minha igreja, olha meus irmãos. E na hora que Deus vai falar com você, você diz: amém, glória a Deus, obrigado, e vou embora. 2021 é o ano do extraordinário. É o ano de você ter inteligência espiritual e aumentar a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir o que Deus está falando com você nesses dias. Pare para ouvir para onde que o Espírito Santo quer te conduzir. Não levante depois da tua oração. Deixa Deus falar com você. Ele habita em você. O Espírito Santo no Antigo Testamento era privilégio para alguns. Era privilégio de alguns sacerdotes. Era privilégio de alguns reis. Era privilégio de alguns que o Espírito descia, eles resolvia e ele subia novamente. O Espírito Santo estava confinado a 4 paredes. Mas hoje o Espírito Santo se move sobre a face da terra, através da sua vida, através da sua boca, através do seu olhar, através do seu testemunho. Pastor, qual é o propósito do Espírito Santo habitar em mim? Qual é o propósito? Por que Jesus diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar aquele que vai estar com vocês para sempre? Qual é o propósito? Primeiro, convicção de pecado. Uma das funções do Espírito de Deus é convicção de pecado. A Bíblia diz que em João 16:8, e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que funciona isso, pastor? Você ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo diz para você: você precisa de mim. É por isso que salvação não se perde. Salvação começa em Deus e termina em Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos vivificou, ainda mortos nos nossos delitos e pecado, e pela graça sois salvos. Então, quando o Espírito Santo me convence do pecado, o arrependimento é o ponto de partida da sua caminhada com Cristo. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. E aí você vai gerar fé para a salvação. E aí você vai gerar conversão. E o que quer dizer conversão, pastor? Conversão quer dizer mudança de direção. Mudança de direção. Uma das funções do Espírito Santo na sua vida é mudar você de direção. Diga assim comigo: eu estava indo para o lago de fogo, mas o Espírito Santo me conduziu à vida eterna. Qual é o problema da igreja? Vou falar da Igreja Batista Nacional Vinho Novo, porque não preciso falar de outra igreja. O problema é que na Batista Nacional Vinho Novo, muita gente não é convertida, é convencida. É convencida. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te dizer. Muita gente está na igreja por aceitação, não por conversão. Seu pai te desprezou, sua mãe te desprezou, a sociedade às vezes te despreza. E aí quando você vem na igreja, vem gente lá fora com uma plaquinha: seja bem-vindo, aqui é um lugar de gente feliz. E aí você entra na igreja, as pessoas dizem para você: oh meu querido, que bom que você veio. E aí você diz assim: puxa, essa igreja é top mesmo, né? As pessoas ficam lá fora, agora eles vão pegar meu nome, meu telefone, vão ligar para mim. Puxa vida, eu me sinto tão bem nessa igreja. Aqui não é lugar de você ficar bem. Aqui é lugar de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É preciso converter. É preciso mudar de direção. Você está aí, irmão? É preciso
quando você entra para este lugar, é preciso deixar a velha natureza. É preciso se despir do velho homem. Pastor, mas quando eu aceitei Jesus, o velho homem não morreu? Não. Sabe por quê? Porque carne não converte. Fala comigo, carne não converte. Olha o que o Espírito Santo, olha o que Deus disse para a serpente: sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, meu querido, se a serpente vai se alimentar, e a serpente aponta para o diabo, vai se alimentar de pó por toda a vida, eu pergunto para você, o homem foi feito do quê? Do pó da terra, e o pó simboliza a nossa carne, e carne, todas as vezes que você anda na carne, você está alimentando Satanás, mas todas as vezes que você anda no Espírito, você fortalece o teu espírito. Eu estou dizendo para você, a família Vinho Novo é um lugar de gente feliz, mas é um lugar de pessoas convertidas. Não dá para você ter o Espírito Santo e continuar na mesma vida. Eu conheço alguns namorados, e eles namoram 6 anos, 7 anos, aí ele fala assim, mas eu amo essa mulher, pastor. Eu falei, você ama, então casa com ela, vai num cartório, passa ela para o seu nome, assume ela. O senhor está pressionando para quê, pastor? Estou pressionando para você sair da vida, da velha natureza, da velha criatura, deixar as coisas velhas, deixar o homem velho. Essa é a função do Espírito Santo, transformar você num outro homem, numa outra mulher. A segunda função do Espírito Santo, que eu acabei de falar, a segunda função do Espírito Santo é nos transformar. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, me transforma. Às vezes, nós cantávamos aquela musiquinha nas vigílias. Eu não sei cantar agora. Vai aí, Tatiana, vê se você sabe cantar essa. Aquela do vaso, quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Como é que é, você sabe? Eu quero ser. Você sabe, Tatiana? Nem você sabe? Eu quero ser Senhor amado. Como que é? Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Tem gente que canta essa música, não sabe nem o que está cantando. Porque na hora que Jesus começa a quebrar, ele, epa, aqui não. Entra na minha casa, entra na minha vida. Na minha casa ninguém mexe. No meu casamento ninguém mexe. Na minha vida dentro de casa ninguém mexe. Que história é essa, irmão? Que história é essa, irmã? Que tipo de cristão que você é? Que vive com capa, de aparência? Não, o Espírito Santo, meu irmão, 2021 é o ano do extraordinário, e o Espírito Santo vai te transformar, ele vai te quebrar.
O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória e glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito. O Espírito Santo quer te transformar de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Para quê, pastor? Para que você se pareça com Jesus, para que você se pareça com Jesus, para que você pareça com Jesus. A função do Espírito Santo é transformar você numa pessoa parecida com Jesus. O Espírito Santo te convence, você se arrepende, você cria fé para a salvação, e agora você vai passar pelo processo de transformação. E quem que o Espírito Santo vai usar para te transformar? Vai usar o seu pastor, vai usar a sua pastora, vai usar esse irmão chato aí do seu lado. Ei, marido, o Espírito Santo vai usar a sua mulher, porque ela te conhece dentro de casa. Ei, mulher, o Espírito Santo vai usar o seu marido, porque é ele que acorda com você todos os dias e sabe quais são as suas nhaques. Porque tem gente que é chato, tem gente que é enjoado, mas o Espírito Santo vai te transformar, vai me transformar, e nós nos parecemos como Cristo. Nós vamos crescer de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Aleluia! Se pareça com o Espírito Santo, se pareça com Jesus. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Pastor, é fácil? Ah, meu irmão, se fosse fácil, já estava todo mundo arrebatado. Eu discipulo um irmão aqui na igreja, ele tem mudado muito. Não é fácil. Sabe por quê? Porque discipulado, você tem que arrancar a capa, você tem que arrancar a máscara. É bom sentar com o homem, com a mulher, e a mulher falar, porque o homem não gosta de falar, né? O homem não gosta de falar. O homem ele não gosta de se expor. Ele não gosta de falar, mas a mulher, irmão, deixa eu falar para você, homem, larga de ser bobinho. Quando a mulher senta com a pastora, ela conta tudo. A mulher conta tudo. É discipulado. Como que o Espírito Santo vai te transformar? No discipulado. Mas na minha vida ninguém mexe. Então fica aí, irmão. Fica aí. Fica vivendo essa velha natureza. Mas o Espírito Santo quer que você domine a sua carne. Quer que você fuja da aparência do mal. Pastor, hoje eu estava eu estava fazendo um curso esse final de semana de trilha. Estava eu, filho do governador, um monte de gente lá, e aí nós estávamos no rio tomando banho. Tem até uma mulher, a Stephanie. Falar nisso, Eduarda, vou passar o telefone da Stephanie para você, ela quer falar com você. E aí eles perguntaram para mim assim: pastor, é pecado beber? O filho, o Luiz Mendes, perguntou para mim: pastor, é pecado beber? Eu falei para ele: não. Aí tinha um outro irmão lá. Falei: como não? Os crentes não bebem. Eles não bebem no safém, mas bebem escondido. Cheio de crente que bebe escondido. Você que não sabe. Eu sei. Eu sei. Agora, aí ele perguntou para mim: mas se não é pecado, então o senhor bebe? Eu falei: não, eu não bebo. Por que o senhor não bebe? Eu falei: por dois motivos. Primeiro, porque meu pai é alcoólatra, era alcoólatra. Meu pai chegava em casa bêbado quase que todas as vezes, e batia na minha mãe, e batia em nós, e quebrava tudo. Então, antes de me converter, eu disse para mim: eu nunca mais vou colocar bebida alcoólica na minha boca. Falei: e o segundo princípio? Aí ele falou: por que o senhor não bebe então? Qual é a segunda coisa? Falei: você daria razão ou atenção para um pastor que senta numa mesa de bar com você e bebe cerveja? Ele falou: eu não. Eu falei: então, por isso. Eu estou fugindo da aparência do mal. Eu não falei para eles a terceira coisa. E a terceira coisa, irmão, sabe o que é? Eu não bebo porque eu quero agradar o Espírito Santo de Deus. Eu amo Deus, irmãos, eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus, eu amo tudo que Deus ama. Eu não estou aqui para entristecer o Espírito Santo. Eu estou aqui para glorificar o nome dEle. Eu não estou aqui para escandalizar os irmãos, ainda que algumas coisas a gente pode até escandalizar. Mas olha o que a Bíblia diz: se você escandaliza alguém com o seu testemunho,
é melhor você amarrar uma corda no pescoço, amarrar a uma pedra e jogar ela no fundo de um rio. Cuidado com o seu testemunho. O Espírito Santo quer transformar você de glória em glória, de glória em glória. E à medida que você vai dominando a sua carne, o Espírito Santo, querido, vai te ajudando nessa função. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele diz: a fornicação. O que é fornicação? Sexo entre solteiros. A impureza, internet, redes sociais, pornografia. Cuidado com isso. A afeição desordenada, a vil concupiscência, ou seja, desejos desenfreados. Desejos desenfreados. A avareza. Tem gente que é avarento. Tem gente que ama mais o dinheiro do que a Deus. E como que eu provo isso? Quando Deus pede para você dar algo e você não dá. Você está demonstrando a quem você ama. Você está demonstrando quem é o seu Senhor. Você está demonstrando quem manda em você. E ele fala que a avareza é idolatria. É idolatria. Então, irmão, deixa eu dizer algo para você. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa ele quebrar esse vaso aí, ó. Faz igual a pastora. Quando Deus dá um confronto nela, ela fala assim. Ela vai para o quarto. Ela liga o som. Ela deita no chão, irmãos, e ela chora. Ela fala: Senhor, se é para bater, então bate logo. Fala logo o que eu preciso mudar. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho convicção de que se você perguntar para o Espírito Santo agora, o que você deve mudar, ele vai falar com você. Mas não precisa fazer isso não, faça isso em casa. A terceira coisa, a terceira função do Espírito Santo em nós, ele nos ensina todas as coisas. Vou dizer novamente, ele nos ensina todas as coisas. Olha o que João diz, 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, está dizendo Jesus, mas vós não podeis suportar agora. Por que eles não podiam suportar agora, irmãos? Por quê? Porque eles ainda eram imaturos. Porque os apóstolos ainda eram meninos na fé. Pô, pastor, mas 3 anos e meio andando com Jesus, não cresceram? Não. Eles ainda eram imaturos. Jesus falou assim: olha, tem coisa que eu não posso te falar agora. Eu não posso revelar para vocês agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Sabe, Jesus está dizendo que tem coisas que nós não podemos suportar. Tem coisas que ainda não podemos ouvir, não podemos ter, não podemos desfrutar. Por quê? Porque ainda não estamos preparados. Tem coisa que você não está preparado para ter, meu irmão. Às vezes a sua oração não é respondida, não é porque ela não está chegando no céu, é porque quando ela chega lá, Deus olha para você e diz: E aí, Jesus, o que você acha? Ele é muito menino ainda. Não, se nós der isso aí para ele, não, se nós der esse carro para ela, ela já entra na igreja com salto 15, ela vai entrar agora com salto 21. Tem gente, lá em Ariponã, uma irmã disse para mim assim: pastor, eu estou orando para Deus me dar uma SW4, uma Hilux. Eu falei: é mesmo, irmã? Para que você quer uma Hilux? Para mim carregar os irmãos. Tem gente que acha que Deus é bobo. Meu irmão, põe na sua cabeça, o dia que você estiver preparado para ter um Porsche, você vai ter um Porsche. O dia que você estiver preparado para ter uma Ferrari, eu profetizo, você vai ter uma Ferrari.
O dia que você estiver preparado para morar nos melhores condomínios desta cidade, Deus vai te colocar lá dentro. E a função do Espírito Santo é nos ensinar essas coisas. O Espírito Santo vem para nos ensinar. E muito mais do que isso, nos levar a um novo nível. Na vida espiritual, na vida emocional e na vida financeira. Irmãos, Deus quer que você viva a vida abundante. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Não dá para ficar tomando leitinho a vida inteira. Não dá para ficar na mamadeira a vida inteira. O Theo, meu sobrinho, ele dormiu lá em casa agora esses dias que o bispo Camilo está doente. Deu algumas coisas, graças a Deus o bispo Camilo está melhorando. Mas para tirar a chupeta dele. Aí dorme um dia. Eu quero Pepe. Não tem Pepe. Lucas, quando era criança, o carro quebrou na estrada. Nós fomos para casa. Eu era pastor já de uma igreja. Eu não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite. E nós esquecemos a bendita chupeta no carro. Quando nós chegamos em casa, na hora de dormir, Lucas, eu quero Pepe. Falei, não tem Pepe. Cadê Pepe? Falei, Pepe ficou lá no carro. Eu quero Pepe, eu quero Pepe. E chorou a noite inteira por causa da Pepe. Mas no outro dia, ele não pediu mais Pepe. E Lucas não chupa mais chupeta. Ou chupa? Não. Por quê? Porque chupeta é coisa de menino. Coisa de menino. Ei, querido, a graça nos leva ou eleva o nosso padrão espiritual e moral. O que o Espírito Santo vai fazer conosco? Nos levar a um novo nível. Olha para mim. No Antigo Testamento, eu já expliquei isso aqui várias vezes. No Antigo Testamento, o adultério era um judeu ser pego com uma judia no ato. No ato. Aí era adultério. Ela seria apedrejada e ele receberia 39 chibatadas. Quando for apresentar a Jesus a mulher, Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É lógico que todos estavam pecando, porque eles estavam fazendo acepção de pessoas. Então, no Antigo Testamento, o adultério era o ato pego. Isso é lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Diga graças a Deus. Diga eu estou na graça. Diga eu estou na graça. Só que além da graça, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora manda dizer para você que adultério não é você ser pego no ato. Adultério agora é se você olhar para uma mulher no seu coração e desejá-la. Eu pergunto para você, é mais fácil viver na lei ou viver na graça? Então, essa graça, desculpa a expressão, desgraçada que tem muita gente mostrando aí, dizendo, aceita Jesus e pode continuar do mesmo jeito. Não, a graça eleva o padrão de vida. A lei dizia o seguinte, ame o próximo como a ti mesmo, sim ou não? A graça diz assim, ó, ame o próximo como eu, Jesus está dizendo assim, ó, como eu vos amei. Essa é a graça. Se você tiver que morrer, ei varão, presta atenção, você que é casado aí, o apóstolo Paulo diz assim, ó, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é graça. Você sabe o que Jesus fez pela igreja? Ele morreu por ela. Então, na hora que ela te pedir esse carro, você dá esse carro para ela. Na hora que ela te pedir o cartão de crédito, dá esse cartão de crédito para ela, irmão. Pastor, o senhor não conhece, não fala isso. Jesus nos chamou, nos convidou a viver na graça, e a graça estabelece um novo padrão. Pastor, mas é difícil, mas o Espírito Santo que habita em você, Ele te ensinará todas as coisas, Ele te guiará em toda a verdade, Ele te conduzirá no caminho que Ele quer te conduzir. Basta você ouvi-lo. E por último,
Espírito Santo nos ajuda. Essa é uma palavra tremenda. Espírito Santo nos ajuda, missionário. Romanos 8:26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha o que a Bíblia diz: quando o fraco estiver fraco, diga: eu sou forte, não pela sua força, mas porque em você habita o Espírito de Deus. Nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual que é a ideia do Espírito Santo? Ajudar. Fala comigo, ajudar. Mas tem gente que acha que ajudar é querer que Deus faça tudo. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que senta e fica esperando Deus fazer. Tem gente que diz assim: Senhor, como eu queria ganhar um salário de 10 mil reais. É fácil ganhar 10 mil reais, irmãos? É muito fácil. É só você estudar. É só você pagar o preço de uma faculdade. É só você dormir tarde e acordar cedo. É só você fazer bons relacionamentos. É só você honrar os relacionamentos que Deus coloca na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo dá muita volta. Uma hora você está lá embaixo, uma hora você pode estar por cima. Não, Deus vai fazer. O cara estava nadando no rio, de repente o barco dele, no mar, de repente o barco dele quebrou e ele começou a afogar. Deus me ajuda! Deus olhou e falou assim: eu tenho que ajudar esse abençoado. Que sair num vento, numa tempestade dessa, passear de barco. Deus pega e manda a guarda costeira desviar a rota e passar perto dele. Chega perto dele, o cara fala assim: tá afogando? Vou te jogar o bote salva-vidas. Não, Deus vai me ajudar. Tá bom, foi embora. Passou outro, uma lancha daquela de 36 pés, aquela que você olha assim, lá em Balneário Camboriú, vi cada lancha que eu falei assim: meu Deus, dá para morar aí dentro. Aí o cara passa, eu vi uma lá que o jet ski entra na rabeira dela assim, aí ela levanta, guarda o jet ski. Aí Deus mandou uma dessa, o cara entra, desce do jet ski na lancha, desce, liga o jet ski, vai lá, vem cá te salvar. Eu, não, Deus vai me salvar. O cara morreu afogado, chegou no céu. Deus, que é isso? O senhor deixou eu afogar? Eu, não, você morreu por culpa sua, você foi ignorante. Eu mandei a guarda costeira desviar a rota, eu mandei um cara no jet, não foi lá? Foi. E por que você não pediu? Por que você não entrou? Tem gente que quer que o Espírito Santo faz tudo, ele não vai fazer, irmão. A Bíblia diz que ele vai nos ajudar. A ideia. Vem aqui, Josiel, fazendo um favor. A ideia é essa. O Espírito Santo fala para mim assim: pega esse microfone, esse pedestal e leva lá. Aí eu venho aqui, fica aí, José. Eu venho aqui. Aí o Espírito Santo olha e fala assim: eu vou ajudar esse camarada. Aí o José está lá sentado, quietinho, jogando videogame, brincando, andando de moto. Aí o Espírito Santo fala para ele: José, para agora de andar de moto, vai lá na igreja e ajuda o pastor Daniel a carregar o pedestal. E aí José chega: e aí, pastor? Beleza, mano? Beleza? O que você está fazendo? Tô por aí subindo os morros. Legal. Cara, eu tenho que levar esse pedestal, você me ajuda? Claro. Então vamos lá. Vamos lá. Aí nós dois. A ideia de ajudar é essa. Quando você se move na direção daquilo que Deus está falando com você, Ele levanta pessoas para ombrear com você, para caminhar com você. Deixa eu liberar uma palavra profética. Deus vai levantar pessoas para te ajudar nesses dias. Deus vai levantar você para fazer novas conexões. Deus vai levantar você, vai levantar pessoas para ajudar você a carregar a sua carga, para fazer com que você chegue no destino que você tenha que chegar. Sozinho você vai mais rápido, mas com a ajuda de alguém você vai mais longe. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor.
Aleluia! É por isso que a ideia de ajudar é eu faço a minha parte, o Espírito Santo faz a parte dele. Irmão, faz a sua parte, faz o que é possível, porque o impossível Deus vai fazer por você. Você está aí, irmão? Você está aí? Então levante sua mão e diga: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está pronto a todo instante para nos ajudar, para nos consolar, para nos guiar, para nos transformar. Mas você precisa deixar Ele entrar no seu coração. Você precisa deixar Ele entrar na sua vida. Você precisa deixar Ele trabalhar em você, para depois Ele trabalhar através de você. Se relacione com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Você não conversa com a sua esposa? Conversa com Ele. Levanta de manhã e fala: bom dia, Espírito Santo. Em vez de você falar assim, ó, ai, amanheci bem hoje. Diga: bom dia, Espírito Santo. Hoje o nosso dia vai ser maravilhoso. A neurociência afirma que aquilo que você coloca na sua mente, nos seus 10 minutos que você acorda, é o que vai acontecer na sua vida durante todo o dia. Não é isso, Lucas, hein? Lucas. Então, meu irmão, já acorda de bem com a vida com o Espírito Santo. Já acorda de bem. Já acorda falando. Diga para Ele: Espírito Santo, me conduza no meu dia a dia. Espírito Santo, me diga com quem eu vou falar. Espírito Santo, me diga para quem eu preciso ligar. Espírito Santo, me diga o que eu devo fazer. Atos 7, 51, e eu encerro. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Não resista à voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Deus está falando com você, vai. Deus está falando com você, faça. Deus está falando para você vir, venha. Deus está falando para você ir, vá. Está falando para você sentar, se assente. Deus está falando para você tirar a roupa do corpo e dar para alguém, dê. Deus está falando para você dar um carro para alguém, dê. Está falando para você dar a casa, dê. Deus está aqui, operando em nós. Deus está falando para você, liga para esse irmão, liga. Vai atrás. É de glória em glória, de glória em glória.